Olá, olá. Vou falar para vocês hoje de dependência emocional. É uma coisa que, eu vivi demais, né? E eu tô percebendo que eu recebi esse presente de Deus de já estar livre, né, da dependência emocional. E aí eu tava olhando o seguinte: a dependência emocional, ela vem da carência, né, emocional. E aí a carência, ela é um vazio, é uma necessidade afetiva, é algo que você não teve, geralmente na infância, e aí depois você vai buscar preencher esse vazio, que aí é a dependência emocional. Então eu vivi isso, né? Quando criança, me faltou, né, algumas coisas que eu tenho observado em relação aos meus pais. É, eu acho que eu não consegui receber a alegria que a minha mãe tem, que transborda, o amor, sabe? E do meu pai foi a validação, de ser capaz, de ser bonita, de ser inteligente. Os meus pais, eles se ausentavam de fazer essas coisas, eu me recordo. A minha mãe, ela ficava muito. Eu lembro, minha mãe trabalhava muito durante o dia, porque meu pai é cafeicultor e minha mãe era dona de casa, e eu, filha mais velha. E à noite, que ela tinha mais tempo, ela ficava fazendo coisas de artesanato. Eu lembro que ela sentava e ficava ali, fazendo aquelas coisas de artesanato que ela amava. Então, ela não era uma pessoa assim que brincava com a gente. Ela até falava, brinca de casinha, ensinava como era, mas ela não brincava, não tirava um tempo com a gente. Nem durante o dia, que ela trabalhava muito, e nem à noite. E o meu pai, ele ficava vendo televisão. Então, o horário que ele tinha pra gente à noite, ficava vendo televisão, né? Então, não tinha essa troca, assim. E, e aí, os momentos, eu tinha muito momento que eu estava na casa dos meus avós. Então, quando eu era criança, o meu pai e a minha mãe falam que a minha avó fazia tudo que eu queria, me carregava no colo para lá, para cá. Então, eu tive uma relação afetiva muito forte com essa avó. E o vovô, apesar dele ser bem calado, conservador, sistemático, mas eu nunca me recordo do meu avô ter me chamado a atenção. Ele, às vezes, eu via que ele falava com a minha avó para a minha avó me falar. Mas eu nunca me recordo, assim, dele ter me chamado, me corrigido, falado de forma grosseira comigo. Então, essas são as relações mais próximas que eu tive. E aí, eu aprendi, do lado do meu pai, uma coisa muito forte, que foi ser muito séria. É muito responsável, tem muita disciplina. E aí eu lembro que quando eu era maiorzinha, já assim, uns 7, 9 anos assim, eu e minha irmã mais nova, a gente tem pouca diferença de idade, a gente ia brincar e ela ficava brava, porque a gente ia brincar de boneca. Aí a gente organizava, eu organizava tipo a minha casinha, ela organizava a casinha dela, a gente ficava um tempão organizando a casinha. Aí na hora de brincar, eu não queria brincar. Eu achava chato brincar. Eu não brincava. E ela falava, você é uma chata, porque eu não brincava, sabe? E isso tem sido uma coisa que eu tenho refletido, de levar a vida mais leve, sabe? Tem sido uma coisa que eu tenho focado para mudar em mim. E isso até me atrapalhou em, assim, conhecer meus hobbies, fazer as coisas que eu gosto. Nunca fiz isso. Aí agora que eu tô reconhecendo também essas coisas, né? E o hobby é muito importante,
A gente fazer uma coisa que a gente gosta, porque a gente relaxa, distrai, se realiza, né? Bom, pelo menos eu acho que agora que eu tô começando a ver isso, então me parece que é isso. E então eu vivi isso, então esses me geraram esses vazios. E aí, muita dúvida também em relação, a minha relação com os meus pais, me criaram muita dúvida, medo, eu sentia muito medo quando eu era criança. Eu lembro que eu tenho até que pensar ainda sobre isso, para resolver isso. Quando eu era criança, eu ia dormir e uma época eu tinha que ir dormir antes dos meus pais, porque senão eu sentia medo de dormir depois deles. Depois, uma outra época, eu queria dormir depois deles, eu não sei por quê. Mas às vezes eu acordava à noite com uma. Eu via tudo escuro, era como se eu não tivesse com os olhos abertos. E aquilo me dava uma, tipo, como se alguém estivesse pressionando o meu pescoço. Eu sentia uma agonia, uma pressão, uma coisa que eu nem sei explicar. É como se eu estivesse dormindo, mas os meus olhos estavam abertos e eu não conseguia reagir a isso. Eu dormia no quarto, lá do quarto dos meus pais, e eu não conseguia gritar, eu não conseguia chamar, eu não contava isso para eles e eu não sei por que motivo isso, não sei o que que era isso. E é como se algo que me impedisse de falar, né? E é o que hoje eu tenho que fazer, que é falar, e que eu sempre tive dificuldade na minha vida. Na escola, eu ficava vermelha na hora que eu ia falar, ler, apresentar um trabalho. E, aí depois, já na faculdade, assim, quando eu ia apresentar um trabalho, eu lembro que sempre antes eu fechava, eu estudava muito, 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 sempre fui uma boa aluna. Eu fechava os olhos antes e falava para Deus falar por mim, porque eu não conseguia. Então, ali naquela pressão que eu tinha que falar, era assim que eu conseguia, sabe? Mas mesmo assim, eu ficava vermelha e eu ficava com vergonha porque eu ficava vermelha, né? Não sei se alguém passou por isso, porque as pessoas riem quando eu ficava vermelha. Aí é que eu ficava com vergonha de estar vermelha. Então, como isso me atrapalhava. E é o que eu falei no vídeo anterior, né? Sobre a vergonha, que a vergonha vem da humilhação, né? Algo que você passa é externo a você, né, humilhação, alguma coisa que você vive e você é, interioriza aquilo e isso vira vergonha. Então, eu vivi essas coisas de na infância e outras também, que eu já falei em outros vídeos, mas o que importa é que, querendo falar aqui é o quê? Que, então, esse vazio, essa falta aí, né, que eu recebi quando criança, isso me gerou, então, a dependência emocional, que depois eu comecei a buscar em outras pessoas, principalmente o que a gente busca no namorado, né? A gente busca no esposo. E aí não vai dar certo, né? Porque a sua imaturidade, a não ser que você case com uma pessoa muito madura que vai te ajudar. Sim, falei que não vai dar certo, mas assim, no meu caso, né? No meu caso não deu certo. Mas eu vejo de uma forma geral que o que que acontece? De fato, eu busquei que o meu ex-esposo preenchesse esse vazio. Mas ele também buscava preencher o vazio dele. E eu vejo que nossa dependência emocional era muito parecida. Então, ali, quando você conhece, né, no início do namoro, depois do casamento, a gente se doa, né? Quer fazer a vontade do outro, né? E o outro fazendo a vontade da gente. Mas aí a gente começa a conhecer de verdade o outro. E aí começa a ver as coisas ruins, aí os defeitos que você não via, ou algumas coisas que você já via, mas que achava que vai melhorar, né? Coisa que
foi o que aconteceu comigo. E a outra pessoa da mesma forma. E eu vejo que com o tempo, o que que acontece? Eu começo a ver as coisas negativas na pessoa, e aí eu falo: "Olha", de repente falo, né, eu não gosto disso", ou aquilo começa a me machucar e eu começo a guardar, que foi o que eu fiz, né, eu guardei até que eu não podia mais guardar. E aí, você vai guardando, e chega um ponto que você tem que começar a falar: "Olha, eu não estou gostando disso, disso", e a pessoa não gosta, porque aí ela tem que fazer diferente. Então você começa a desagradar o outro. E nesse tempo também você desagrada e você é desagradado. E aí, quando você, eh, é desagradado, nem sei se a palavra existe, você para de validar aquela pessoa, você para de falar coisas para aquela pessoa que enchia o vazio dela. E ela para de falar com você coisas que enchiam o seu vazio, preenchiam o seu vazio. Entende? Então aquela troca, né, que antes era positiva, né, eu preenchi o vazio dele, ele o meu, porque era amor, paixão, aquela coisa, agora vai fazendo o quê? Vai ficando negativo, eu não vou validando mais, o vazio vai voltando, o dele vai voltando e o meu vai voltando, né, até que não dá mais, como foi o meu caso. E eu também tive, dependência emocional com outras pessoas, né. E e isso eu acredito que eu já resolvi, sabe. E aí eu vejo que, o que que eu aprendi com isso? Eh, que eu tenho que buscar a dependência de Deus, né, para me para preencher esse vazio, só Deus para preencher esse vazio. Porque eu tenho que preencher o vazio de uma coisa que eu desconheço, né. Por isso que eu falo muito aqui que Deus cura rápido e Deus cura a nossa alma, porque isso tudo são os nossos pensamentos, as nossas emoções, isso são coisas que Deus cura, né. Eu vejo que existe quando eu comecei, né, a olhar para mim, eu comecei a ver o trabalho de várias pessoas. Eu já fiz tratamento com psicólogo há muito tempo, quando eu era casada, terapias até em algumas igrejas, mas assim, que era terapias que seguia um método, né, desenvolvido pelo homem. Até às vezes com inspiração bíblica, né, mas eram coisas que você tinha que fazer assim, ou que com o tempo ia melhorar. E aí, graças a Deus que eu Deus me mostrou que ele podia me curar, porque como eu vi muito cura física, né, na igreja que eu congrego, e aí eu vi assim, eu vi o aprendizado com essas terapias, né, que a gente vê aí, psicólogos, terapeutas. E só que aquilo eu fui entendendo a questão da minha criança, a questão das circunstâncias, né, do que vai acontecendo, que a gente tem que resolver, que a gente tem que buscar a nossa cura interior, toda essa parte teórica, mas quando chegava na cura mesmo, não tocava meu coração. E aí eu comecei a falar assim: "Não, mas eu conheço alguém que cura, Jesus cura". E aí, quando eu fiz uma única consulta com uma terapeuta, que é minha amiga mesmo, foi válido, porque ela falou, a gente detectou, a questão do não merecimento, que eu me achava que eu não merecia, e ela falou: "Val, que eles têm que tratar isso". E aí eu ia continuar a terapia com ela, mas Deus estava me falando que não era, não era, não era.
E eu orava: "Senhor, mas por que não? Então foi tão bom". Eu chorei e, nossa, foi tão e Deus falando: "Não, não". E aí Deus começou a me falar que ele ia ser o meu psicólogo, né. E aí eu tomei posse disso, não sei como, eu comecei a, sei lá, nos choros, nas alegrias, nas sei que deu certo, né, e é o que eu tô fazendo já tem um ano. Mas aí, gente, eu estudando essa questão aqui da carência e da dependência, né, então, eh, eu aprendi a igual como resolver a dependência emocional com meu pai, né, que tinha que resolver. Eu peguei então e hoje, né, eu perdoei ele, foi difícil, né, por causa do orgulho, de o medo de como ele ia reagir, a dependência que eu tinha dele, né, eu espero que tenha acabado. Mas hoje eu vejo assim, que quando é uma pessoa da sua família ou um amigo, alguém que você, né, algo que você tem que resolver, é o perdão. Você tem que pedir perdão para aquela pessoa, para você resolver a dependência emocional ou resolver a carência emocional, né, porque essas isso que te gerou os vazios, te gerou as fraturas. Então você precisa resolver isso. Então é através da conversa difícil mesmo, é através do perdão. E para mim foi muito difícil fazer isso, assim como eu imagino que seja para você. Mas eu pedia ajuda em Deus, eu ensaiava, e é uma coisa que você tem que ter coragem. Eu já falei em um vídeo aqui sobre a coragem. A coragem é um enfrentamento, né? Você só vai conseguir vencer o medo quando você exercer a coragem. E a coragem você tem que ir lá e fazer. E depois você vê que aquilo é fácil. E aí, mais uma coisa que me encorajava era que eu entendi que, por exemplo, o meu pai, ou um amigo, ou a minha mãe, ou uma professora, eles me deram o que eles tinham. A gente dá o que tem, não tem outro jeito. Você colhe o que você planta e você dá o que você tem. Então, eles me deram o que eles tinham. E as coisas, eles dão coisas negativas, assim como eu luto para não dar coisas negativas para os meus filhos, mas não vai ter jeito, porque isso também é que constrói a nossa história. Então, eu entendi e compreendi que o meu pai me deu o que ele tinha. E muitas coisas negativas foram sem intenção. Algumas com boa intenção, outras sem intenção, outras sem perceber, porque o inimigo, ele usa as pessoas que a gente confia, que a gente ama, que são autoridade na nossa vida. E a gente, quando criança, a gente é inocente, então a gente acredita que nossos pais estão falando é o certo, e isso que é o certo, é a lei da vida, né? Porque os pais têm mais experiência, autoridade, eles vão falar, a gente vai fazer, porque eles estão escolhendo, ensinando a gente a escolher. E aí, essa questão de que o inimigo usa as pessoas, né? Isso me ajudou muito. Outra coisa que hoje eu sei é que é a questão da aceitação. A gente tem que aceitar que as pessoas são falhas, assim como eu sou falha. Então, eu tenho vivido essa questão de aceitação comigo, e aí, hoje eu olho também para aquele que me machucou e aceitar que ele falha, né? E que às vezes ele falha, sabe que falhou, não me pediu desculpas, não corrigiu aquilo e por orgulho,
né? Porque o que ele sente de negativo, né, é maior, né, do que a coragem para ele me pedir perdão, né? Então, essa questão de você, gente, tá chovendo hoje, então tô tendo que fazer aqui dentro do carro. Então, essa questão de você resolver esse vazio, não tem outra forma, pelo menos comigo foi assim. É pedir perdão, sabe? E as pessoas que você pede perdão, mas você acha que elas vão continuar te machucando, porque você não vê mudança, ou você ainda não consegue ver, você tem que se distanciar. Você tem que pedir perdão, você tem que perdoar e você tem que se distanciar, pelo menos no meu caso, sabe? Para não ficar cutucando a ferida, para a ferida cicatrizar, sabe? E isso é que eu tenho pensado. Então, uma coisa que eu tenho visto, assim, os relatos de pessoas falando assim, mas eu gosto dessa pessoa. Como é que você esquece alguém, né, que você gosta? Então, eu vi que muita gente, eu achei bem lógico isso, e algumas coisas eu usei. Então, eu resumi de uma forma assim: você tem que esquecer aquela pessoa. Primeiro, tomar coragem, consciência. Eu tenho que esquecer porque não é bom para mim. Deus já falou, eu já percebi, vou ficar nesse sofrimento até quando? Igual eu ouvi Valquíria, Deus não quer que a gente seja escravo. A gente nasceu para a gente ser livre e não ser escravo da dor. A gente nasceu para viver em abundância, né? E tudo que eu tenho falado aqui é nessa busca da abundância. Então, o que eu tenho visto é o seguinte: tomar consciência, né? Eu preciso esquecer essa pessoa, preciso me afastar dessa pessoa. Mas eu não consigo, mas eu vou ter que conseguir. E aí, às vezes, você não tem coragem de fazer isso. Pede para Deus te dar coragem. E aí, uma coisa que eu vi muito é que, muito psicólogo falando, que aí quando você termina, você começa a lembrar das coisas boas e tal. Não, você tem que lembrar das coisas ruins. Faz uma lista. Eu fiz isso, das coisas ruins. Pelo menos 10 coisas. 10 coisas que te incomodam e que não tem jeito. Incomoda nisso, incomoda nisso, incomoda isso. Isso não suporto. Faz essa listinha de 10 coisas. E aí, gente, depois você chora. Você chora porque você viveu isso, porque isso existe, porque isso te machuca, porque você não vê essa mudança no outro, sabe? E deixa anotado, sabe? Porque isso vai te dar força para desistir, infelizmente. E aí depois você ora. Aí você fala com Deus para te ajudar a esquecer. E aí você agora bloqueia. Bloqueia ver, bloqueia falar, bloqueia foto, bloqueia lembranças boas. E aí, quando estiver muito forte, que você não estiver conseguindo bloquear, vai na listinha. Me fazia isso, ou melhor, eu deixava fazer isso comigo, eu deixava fazer isso comigo, deixava fazer isso comigo, deixava fazer isso comigo, deixava fazer isso comigo. Né, você já perdoou, mas você tem que esquecer essa ferida. Se você ficar vendo, ela vai continuar existindo, porque o outro não tomou consciência, o outro não está mudando, o outro não quer evoluir, não está reconhecendo, você não vai ficar nessa, né.
Você já conversou, já fez tudo que tinha que fazer. Então você não vai ficar nessa. E aí você vai se ocupar de coisas que te faz bem. Fazer coisas que você gosta, os seus hobbies, trabalhar. Um dia eu vi aquela menina falando, esqueci o nome dela agora. Ai, o que que eu faço? Alguém perguntou pra ela, o que eu faço depois de terminar um relacionamento? Ela fica magra e rica. Então é o quê? O que que ela estava querendo dizer? Fica magra e rica. Se cuida, se cuida e trabalha. Foca em você, se cuidar e trabalhar. Porque você tem que sustentar para você poder, né, se sustentar de todas as formas, inclusive de viajar para descansar, porque agora você vai ter que você que vai ter que cuidar de você financeiramente. Por isso que ela quis dizer, fique rica, trabalhe muito. E o trabalho distrai, porque também você provavelmente faz o que você gosta, está fazendo uma coisa que você gosta. Você tem os amigos ali para sair, para conversar, para dividir. E ficar magra. Ficar magra é se cuidar. Ficar magra fisicamente, né? E ficar magra de coisas ruins, né? Eliminar as coisas ruins. Se autoconhecer. Focar em você, se cuidar, se preparar. Porque se aparecer uma outra pessoa, você tá pronta. E aí eu vejo muito eu tenho visto muito, gente, nesse negócio de se preparar, ficar pronta. É o que? É você preencher esse vazio com Deus, se cuidando, olhando para você e se fortalecendo para que quando pessoas aparecerem, mesmo que você não esteja em busca, mas você saber se posicionar, você ter visão para ver nessa pessoa até a sua evolução. Você ter maturidade, a visão aí é a maturidade de escolher. Você olhar e falar assim: não, é, não, essa pessoa aí, isso aí não dá para mim. Ou você vê que não, eu ainda estou vivendo dependência em alguma área, nessa área, sabe? É até se permitir te avaliar, mas você tem que estar com você até se encontrar esse nível de maturidade, de olhar no outro e enxergar. Ixi, não, vou viver o mesmo padrão. Essa pessoa está buscando validação. E aí, por quê? Eu tô preenchendo os vazios dela. Mas vai chegar uma hora que eu não vou preencher mais, ou para preencher eu vou ter que ficar fazendo a vontade dela, vou ter que ficar engolindo os sapos, né? E aí eu vou voltar de novo para aquele ciclo vicioso que eu vivia. Então, é necessário ter um nível de maturidade para poder viver um relacionamento. E eu vejo isso, né? Por que que eu descobri essas coisas? Estou descobrindo. Porque eu fiquei avaliando, né, no meu relacionamento com meu ex-esposo, eu não tinha essa maturidade. Apesar de eu ter casado já com mais de 25 anos, eu não tinha. Eu não tinha uma maturidade. Né? Eu busquei realmente preencher um vazio. Né? E ele, como ele também, da mesma forma, deu no que deu, né? E, e a palavra-chave, gente, que eu vi da dependência emocional, da carência, que resolve, né? É, é um versículo que eu busquei, porque eu busquei lá na Bíblia o que que era o dependência emocional e carência. E aí veio um versículo que ele fala assim: Ele cura os quebrantados de coração e sara as feridas, que é o Salmo 147. Então é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho falado aqui para vocês, que Deus cura, ó. Ele cura. Cura quem? Os quebrantados de coração.
e sara as feridas. Ele sara também as feridas. Então, porque eu vi que muitas terapias falam assim que você tem que ficar sempre em busca daquilo, a força para, ai, para não ser mais, sabe, você tem que ficar sempre ali lembrando as coisas negativas e lutando com aquilo. Não, aqui Deus está falando que ele cura os corações quebrantados e ele sara as feridas, acaba. Só que tem coisa que vai ser com o tempo, né? Eu, pelo menos, vejo em mim que tem coisas que é com o tempo, tem coisas que são rápidas, tem coisas que é com o tempo. Igual essa questão da carência mesmo. Eu vejo que eu tô curada e foi uma coisa que eu não busquei diretamente, mas que foi acontecendo e eu percebi que eu tô curada disso, mas porque eu fui curando outras coisas, outros vazios. E esses vazios que eu fui buscando a cura, era o vazio, os vazios que era esse vazio da carência. Eu fui resolvendo coisas ali com meus pais, com as pessoas que eu sentia mágoa, né? Que foi o meu indicativo, é quem sentia mágoa. Deus foi me trazendo coisas que eu nem lembrava mais, igual eu falei de você para vocês agora isso aqui, que eu lembrei de quando eu era criança, que eu sentia esse medo aí à noite, né? Esse sufocamento. Então, fui resolvendo coisas com autoconhecimento, buscando o amor próprio. E aí isso foi resolvendo essa necessidade de proteção, o medo, a dúvida, né? Que é a dependência que eu buscava no outro. E aí eu resolvi, então, estou resolvendo o vazio. Acho que muito desse vazio já foi resolvido. Então, hoje eu posso dizer assim que eu não tenho mais aquela carência que eu tinha. Eu estou mais espertinha agora para ver, ter a visão, ter uma maturidade para avaliar ali, numa relação qualquer, né? Até com meu pai eu estou vivendo isso. Estou sabendo me posicionar com ele, ter vivido muitas com ele. Me posicionado ali para eu não ficar mais naquela. E vendo ele, sabe? A dependência que ele tem, o vazio dele. Então eu vejo o vazio dele e questiono se tem aquele vazio em mim, né? Mas eu vejo que a palavra-chave aqui de tudo que eu estou refletindo sobre a dependência, a carência, é o quebrantamento. Porque aqui, gente, nesse versículo, ó, ele cura os quebrantados de coração e sara as feridas. Nesse versículo, Deus ele faz tudinho, menos uma coisa aqui: os quebrantados. Ó, ele cura e sara. Ele faz. E ele faz rápido. Mas só que os quebrantados de coração. Aí eu fui ver o que era quebrantado. Quebrantado é abatido. É uma pessoa abatida. É uma pessoa que veio, eu anotei. É uma pessoa que está vivendo uma tristeza. É uma pessoa que ela tem consciência de uma tristeza e ela está arrependida. E geralmente é por um pecado, né? E ela está pedindo socorro. Na verdade, o quebrantado é aquela pessoa abatida que está buscando socorro. Então, é o meu caso. Olha quanto tempo que eu era crente, conhecendo a palavra, e eu não vivia a palavra dessa forma. Eu não tinha o coração quebrantado. Até um ano atrás eu não tinha o coração quebrantado. Bom, pelo menos eu acho. Eu acho que eu tinha um coração bom para os outros, mas eu não tinha um coração bom para mim, né? Porque eu
eu buscava socorro em Deus, mas eu não buscava para mim. Eu buscava para quem eu achava que estava me fazendo mal, para quem eu culpava. Eu queria que quem eu culpava ficasse curado para eu não sofrer, né? Então, quando esse abatimento, eu já não aguentei mais esse abatimento, ou o meu abatimento já não tinha mais um culpado, porque eu estava divorciada e o meu foco principal era meu ex-esposo. Então, aquele abatimento, aquela tristeza profunda, que não passava, que não melhorava, eu comecei, opa, tem alguma coisa errada. Eu estava cega. E aí foi quando eu pedi um socorro para Deus, né? Pode ser até que o meu coração estava quebrantado, mas ele estava desfocado, não sei. Aí eu pedi socorro para Deus e Deus começou a me socorrer e começou a mudar a minha história. Então, gente, presta atenção numa coisa. Você tem que quebrantar o seu coração. Deus vai fazer o resto. É você reconhecer que você depende de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa falar para Deus. E aí tem uma palavra muito forte, um versículo forte, que depois eu quero que vocês leiam, que ele está em Marcos 2,17. E esse versículo, ele fala, Jesus diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, Jesus veio para você. Entende? Jesus quer te ajudar. Mas você precisa de pedir. Reconhecer que você depende dele. Então, eu fiz isso. E aí, por isso que Deus tem me curado e me curado rápido. Ok? E hoje eu tenho essa percepção tão importante que eu vim aqui falar, que eu não me vejo mais uma pessoa dependente emocional e nem carente emocional. Esse vazio está sendo preenchido por Deus. Eu dependo de Deus. Deus me dá o que eu preciso para eu ser uma pessoa plena. Mas eu sei que eu sou pecadora, que todos os dias eu falho. Então, é a minha aceitação que eu estou vivendo, meu conhecimento e a gratidão. Hoje eu sou grata a Deus porque eu dependo dele. E tudo vem dele, gente, tudo. Vê o que esse versículo. Ele cura os quebrantados de coração e sara as feridas. É tudo que você precisa. E ele não diz que ele é um paliativo para suas feridas. Ele disse que ele cura. Mas ele cura os quebrantados de coração. O quebrantado é aquele que reconhece que ele precisa de socorro. E o socorro de Deus que está disponível para todos, e especialmente para aquele que está doente do corpo, da alma ou do espírito. Ele faz tudo, trata tudo de forma perfeita. Tá bom? Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.